Vou pedir licença aqui para brevemente fazer a introdução e começarmos a nossa conversa. E antes de fazer uma breve apresentação de cada um dos participantes aqui, eu vou pedir uma autorização para fazer um minutinho aqui dos nossos comerciais, um agradecimento às empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, agora em versão digital, enquanto durar a pandemia. Então, obrigado a todos, a todas que hoje aqui estão conosco neste final de tarde para essa conversa. O tema é o Sistema de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, que tem alguns componentes fundamentais. Eu destacaria dois deles aqui, as 3 universidades estaduais paulistas, USP, Unicamp e Unesp, e a Fundação de Amparo à Pesquisa. A USP vem lá da década de 30, a FAPESP é da década de 60. No conjunto, na comparação com o desenvolvimento dos sistemas universitários e de amparo à pesquisa e ao desenvolvimento no Brasil, São Paulo se destaca, né? Temos aqui Dr. Marco Antônio Zago, que é presidente da FAPESP, foi reitor da USP, foi pró-reitor de pesquisa da USP, foi presidente do CNPq, foi secretário de Estado de Saúde do governo de São Paulo, é médico e cientista no campo das doenças hereditárias. Temos a doutora Nina Ranieri, que é professora associada do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP, coordena a Cátedra Unesco de Direito à Educação da mesma faculdade e é integrante do Conselho Estadual de Educação e tem uma obra publicada sobre o tema da autonomia universitária. E, por fim, mas não menos importante, temos aqui a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, que é administradora de empresas formada pela FEA-USP, tem mestrado pela Harvard Kennedy School e foi eleita em 2016 como jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial. Então, como eu disse, o tema aqui é o Sistema de Ciência e Tecnologia de São Paulo, que se destaca no país, tem peculiaridades. Desde 1988, na Constituição, com o decreto de 1989, goza não apenas de autonomia universitária, mas também de um fluxo de receitas anuais, que é fixada como um percentual da arrecadação do Estado. Isso tem garantido uma razoável estabilidade do financiamento. E uma das discussões postas aqui hoje, talvez a principal, se este modelo, um modelo que assegura autonomia universitária e uma razoável estabilidade de recursos, ela gera um resultado à altura das expectativas e dos recursos que são colocados à disposição do sistema universitário de São Paulo. A Patrícia tem aqui uma incumbência difícil. Eu fiquei lendo o portfólio da sua secretaria, Patrícia, e de fato é impressionante, né? Porque a sua secretaria, um dos temas da sua secretaria é inovação, mas é também o emprego, o incentivo ao empreendedorismo, a captação de investimentos externos para São Paulo. E a secretaria é uma secretaria que, salvo engano, foi criada num período, digamos, 2011. Ela foi sendo fortalecida desde então, mas o que eu quero salientar com isso é que ela é uma criatura mais recente nesse ambiente do Sistema Paulista de Ciência e Tecnologia. Como eu mencionei aqui, a USP é dos anos 30, a FAPESP é dos anos 60. E uma das razões pelas quais, há inúmeras, que para o convite você esteja aqui presente, avaliar, digamos, da sua perspectiva, como é que é a governança desse sistema. Porque cabe ao governo do Estado, digamos, articular
universidades, institutos de pesquisa, com o conjunto das políticas públicas aqui do Estado. Como nós havíamos combinado aqui, eu gostaria que isso aqui fosse, antes de mais nada, uma conversa entre nós, né? Não vamos ter aqui exposições individuais de cada um. Eu começo com uma pergunta, Patrícia, por você, e depois eu farei perguntas também a Marco Antônio Zago e a Nina Ranieri. E justamente a pergunta que eu faria a você, digamos, qual é o papel, como você vê, digamos, o papel da secretaria na coordenação do sistema paulista de ciência e tecnologia. Esse é um sistema, deixa eu ser um pouco provocativo com você, digamos, é um sistema que tem sua própria lógica de funcionamento, ele se governa, ele define internamente as suas prioridades, ou o governo tem um papel, o governo do Estado, a autoridade eleita, tem um papel importante na condução e na governança desse sistema? Primeiro, agradecer novamente o convite, aqui na presença da professora Nina, do professor Zago, que é um grande mentor, amigo e parceiro aqui nessa jornada de defesa da ciência e tecnologia. Hoje é um dia muito difícil para todos nós. Nós tivemos o pior dia da pandemia nesses últimos 12 meses, em internações, em óbitos. Nós estamos com mais de 7 mil pessoas internadas em leitos de UTI Covid. Aumentou o agravamento da doença, aumentou a expansão para jovens. E até antes de responder a sua pergunta, eu deixo aqui um pedido para o nosso sistema de ciência e tecnologia, que tem sido tão atacado no momento de tanto negacionismo, é que a gente se una em prol das vidas, através exatamente do compartilhamento dos dados da ciência, e leve essa conscientização para toda a população do Brasil. Nós precisamos de um momento de união, de colaboração, que tem que acontecer agora. O nosso país está à beira do colapso. As pessoas não vão ter atendimento, há um limite para o crescimento do sistema de saúde, há uma descoordenação nacional sem precedentes, um negacionismo da ciência num momento tão difícil. Eu acabei de sair de uma reunião com mais de 600 prefeitos, eu vi a situação calamitosa que nós estamos vivendo, e os outros estados vizinhos estão numa situação muito pior. Então, minha primeira palavra é essa: é hora da ciência se unir em todo o país e se manifestar de forma pacífica, distanciada e protegida, né? De preferência até de casa, mas para que a gente mostre que o país precisa de medidas mais restritivas imediatamente para conter o agravamento da situação da pandemia. E ninguém melhor que a ciência e os nossos cientistas para fazer com que isso aconteça. Acho que a gente tem que usar todo o nosso poder de influência nesse momento para levar essa mensagem para a população de uma forma clara, simples, para que cada um faça a sua parte. Com relação às universidades, nós passamos aqui por 2 anos muito desafiadores, e agradeço aqui a parceria do professor Zago, que vivemos isso na pele. É fácil investir em ciência e tecnologia em períodos de bonança. É muito difícil quando nós temos a maior crise econômica, sanitária e humanitária da nossa história, e com o desmonte da ciência nacional. Hoje, desde a semana retrasada, eu assumi como presidente do nosso Conselho de Secretários Estaduais da Ciência e Tecnologia, o CONSECT, e é uma tristeza ver o que está acontecendo com a ciência nacional. Nós tivemos uma redução do orçamento nacional para 1/3 do que ele era em 2019, e hoje a ciência paulista ela é responsável por mais de 80% da pesquisa realizada em todo o país em recursos. Isso é insustentável, isso não é saudável para ninguém. Quando eu fui convidada pelos outros secretários para compor essa chapa, eu aceitei, não porque São Paulo precisa desses recursos nacionais, porque sem os recursos nacionais vai continuar se repetindo o que está acontecendo com a vacina hoje. 9 de cada 10 vacinas administradas no país são vacinas do Butantan, são vacinas de um estado. Nós estamos vendo o valor da ciência, mas ao mesmo tempo vendo o desmonte da ciência. Então, meu segundo pleito aqui é para a gente, de fato, se manifestar
nós estamos trabalhando em conjunto com o CONFAP, o CONSECT com o CONFAP, estamos trabalhando no Manifesto em Defesa da Ciência e Tecnologia, e também na reedição da Carta de Salvador. É um momento que requer muito cuidado, muito pragmatismo e, ao mesmo tempo, muita união. Em São Paulo, nós passamos por esse debate e todo o compromisso de honrar o orçamento público foi realizado e manifestado publicamente pelo governador João Dória, pelo vice-governador. Não foi uma tarefa fácil, o governador sempre defendeu esse orçamento desde o início, mas nós tínhamos, numa democracia, várias diferentes linhas aqui defendendo a realocação desses recursos de outra forma. Nós conseguimos proteger a autonomia financeira das universidades e da FAPESP, mas isso não é realidade para o cenário nacional. Então, em São Paulo, o orçamento público está protegido, na verdade vai ser aumentado proporcionalmente, porque nós aumentamos os recursos para a reforma administrativa, uma economia de 7 bilhões de reais, e nos repasses de ICMS, proporcionalmente, haverá até um aumento proporcional desse recurso, e complementamos também com recursos da iniciativa privada, através de programas com a FAPESP e com todos os demais. A resposta curta da pergunta, porque essa é uma pergunta que acho que dá para a gente ficar aqui dias debatendo, é que nós temos que defender a autonomia financeira, mas também defender uma coordenação entre universidades e no sistema universitário, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é garantir os recursos, a outra é também cobrar um uso responsável desses recursos. E aí o professor Zago fez um trabalho, enquanto reitor na USP, que foi exatamente fazer com que a universidade ela estivesse de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, também entregando os princípios de transparência, os indicadores. Esse tipo de trabalho precisa ser coordenado entre as universidades e padronizado. Nós estamos trazendo para a gestão da Subsecretaria de Ensino Superior, da nossa pasta, um ex-reitor, nosso professor Sandro da Unesp, exatamente para dar o peso que essa pasta merece e de integrar melhor esse ecossistema de ensino superior. Meu último ponto nisso é que esse ecossistema tem a USP, tem a Unesp, tem a Unicamp, tem a FAMEMA, tem a FAMEP, mas também tem as ETECs e FATECs, tem os 22 parques tecnológicos, as mais de 10 incubadoras que nós temos pelo Estado, e temos hoje a Univesp. A Univesp é muito importante porque é a nossa universidade virtual, que nos últimos 2 anos, sob o comando do professor Rodolfo, ela melhorou em qualidade, em cobertura e em custos, porque hoje ela trabalha como ela deveria ter trabalhado desde o início, que é como uma integração entre as universidades. Então, os professores e estudantes da USP, da Unesp, Unicamp e do Centro Paula Souza trabalham em parceria para desenvolver os conteúdos da Univesp, e hoje ela é uma plataforma de democratização do acesso ao ensino superior. Então, a defesa é essa: autonomia financeira, coordenação de gestão, transparência, responsabilidade nos gastos e o próximo passo na democratização do ensino, do acesso a esse ensino público de qualidade para muito mais gente que precisa, pessoas mais pobres, pessoas que estão em grupos vulneráveis, mais mulheres que são arrimo de família, mulheres negras, a população realmente excluída no nosso estado precisa ter acesso a esse ensino de qualidade. E finalizo com o meu pleito inicial, que é essa união contra o negacionismo e pelas vidas, e o tempo urge, e essa mobilização precisa acontecer hoje. Obrigado por essa intervenção feita, enfim, no calor da hora e com a ênfase necessária no pleito com o qual você abriu e fechou a sua fala. Eu acho que é um momento que todas as pessoas públicas, homens e mulheres públicas, não podem perder uma só oportunidade de dar o recado, que todos nós devemos ouvir, observar e disseminar nos nossos círculos. Cada um tem seu círculo, a sua capacidade de influência, a sua é muito grande. Eu teria vários fios aqui para puxar da sua intervenção inicial. Vou escolher puxar o finalzinho, que tem a ver com a ampliação do acesso. Isso parece que não tem nada a ver com o tema da inovação, mas isso é um engano, porque evidentemente que a ampliação do acesso aumenta a base de pessoas na sociedade com os conhecimentos necessários para produzir ciência. Não se faz
ciência básica sem quadros adequados e não se tem inovação sem ciência básica, né? E aí eu com a licença do Zago, vou passar a bola para a Nina. Né? Nina, digamos, essa questão, digamos, da expansão do sistema, houve uma expansão importante. Salvo engano, o número de vagas na universidade duplicou de 1989 para cá, universidades públicas no estado de São Paulo. Ainda assim, quando se comparam o número de vagas abertas a cada ano nas universidades com o número de egressos do ensino médio, há uma distância gigante. Como é possível ampliar esse sistema ainda mais com os recursos disponíveis, né? E tendo em vista o fato de que o sistema já é enorme e tem dificuldades de governança proporcionais ao tamanho que ele adquiriu? Essa é uma pergunta difícil, essa é a grande equação, né? São recursos finitos, apesar da estabilidade, da previsibilidade do financiamento que foi garantido pelo modelo de São Paulo, esses recursos eles são finitos, eles têm, a cada ano, existe todo um planejamento estratégico para que todas essas atividades do sistema de ciência e tecnologia, das universidades em particular, sejam alcançados. Mas o fato é que desde 89 é mais do que duplicou, né? Nós temos um aumento de 76% no aumento dessas vagas, aproximadamente. Talvez hoje seja até um pouco mais. E a cada ano, as universidades vêm ampliando as formas de seleção de alunos que normalmente não ingressavam nas universidades públicas por uma série de razões e que vêm predominantemente da escola pública. Na Faculdade de Direito, por exemplo, nós estamos com um percentual de 50% de alunos ingressantes da escola pública e os chamados PPI, embora as vagas não tenham aumentado substancialmente, mas tem se ampliado a possibilidade de acesso. Quando você fala da utilização dos recursos, e pegando o gancho da autonomia financeira que a secretária mencionou, eu diria que nesses 30 anos os resultados são extremamente significativos e que os casos de responsabilidade e irresponsabilidade são pontuais. Nesses 30 anos, os ganhos responsáveis são muito maiores do que, repito, casos pontuais de responsabilidade. E outra coisa que nós temos que pensar quando se fala em autonomia é que a Constituição de 88, quando previu a autonomia, ela, na verdade, criou dois modelos. Um modelo das universidades privadas, que não vem ao caso aqui nós discutirmos, porque se trata de um modelo que vai se desenvolver dentro do modelo, ou dentro do regime do direito privado, que é um regime muito mais simplificado que o regime de direito público que alcança as universidades estaduais paulistas e que alcança as universidades federais e as universidades de outros estados. O caso de São Paulo é, sem dúvida nenhuma, uma exceção não só no Brasil, como no mundo inteiro. Você não encontra em nenhuma parte do mundo, isso é motivo sempre de muito espanto quando se fala da autonomia das universidades estaduais paulistas, o fato das universidades receberem duodécimos mensais da arrecadação de impostos estaduais, o que garante, repito, previsibilidade e estabilidade para planejamento dessas atividades. Isso não ocorre com as universidades federais, que são sempre dependentes do MEC, dependem absolutamente até para autorização de viagens para o exterior, quando isso era possível antes da pandemia, até a compra de materiais os mais comezinhos. Eu não estou falando aqui de insumos para laboratórios e para pesquisa básica. Então, o caso de São Paulo, e é por isso que, diante desse caos, se tem os resultados hoje, inclusive por intermédio do Butantan, que está se valendo do conhecimento e da pesquisa produzida nas universidades estaduais, na produção de vacinas. Veja quantos cientistas
hoje são conhecidos da população e são todos ligados às universidades estaduais paulistas, né? Com raríssimas exceções. Mas o fato é que foi altamente significativo o desenvolvimento desse modelo e da responsabilidade daqueles que desenvolveram esse modelo, né? Nós estamos falando aí do aumento das vagas, mas há também, esses aumentos são expressivos na pós-graduação, que ampliou em quase 200% o número das vagas, no aumento dos títulos concedidos, no doutorado, por exemplo, tem um aumento de quase 600%, de 89, quando se inicia esse modelo aqui em São Paulo, para 2020. Agora, os recursos, eu vejo, a administração desses recursos não é simples, não é trivial. As universidades são instituições altamente complexas. No caso da USP, que eu conheço melhor, são mais de 200 cursos de graduação, muito mais de 270 programas de pós-graduação e de disciplinas de pós-graduação. Tem toda uma atividade de pesquisa, de prestação de serviços. Você imagina o que é administrar um contingente de alunos, professores e servidores? São números todos maiores que mais de 50% dos municípios brasileiros. Nina, deixa eu te interromper aí, porque eu acho que você deu um gancho extraordinário para a gente voltar para o tema da governança, né? Desse sistema tão complexo que, como você disse, tomando o número de funcionários, comparando com a população de municípios, é maior do que grande parte dos municípios brasileiros. Então, os desafios da governança, a gente volta a eles. Eu queria passar a palavra para o Zago. Zago, a FAPESP tem um papel muito importante, digamos, nesse encadeamento entre ciência produzida na universidade e aplicação deste conhecimento, transformação desse conhecimento em tecnologia. Nos dá um panorama de qual é a atividade da FAPESP em termos de programa, de volumes empregados em programas que são programas de indução à inovação, de tradução de conhecimento da ciência básica em inovação tecnológica. Ok, boa tarde, então, é um prazer estar com vocês. Boa tarde, secretária Patrícia, Nina, Sérgio, já cumprimentei, e todos os colegas que estão assistindo. A FAPESP, como você apontou, surgiu na década de 60. De fato, ano que vem nós completamos 60 anos de funcionamento. E, obviamente, na primeira década, o seu funcionamento foi mais modesto, estava muito mais focado no aparelhamento dos laboratórios, nas primeiras possibilidades dos pesquisadores se relacionarem com o mundo da ciência e assim por diante. Mas, desde o início, a FAPESP tem um programa muito forte de formação de recursos humanos, que hoje absorve cerca de 45%, 35%, mais ou menos um terço, pouco mais, um terço dos nossos recursos, que vão, então, para as bolsas, no Brasil, no exterior, de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, jovens pesquisadores, não é? São cerca de 10 mil bolsistas. Agora, eles representam uma importantíssima fonte para renovar o sistema paulista de ciência e tecnologia, que conta com mais de 70 mil, cerca de 75 mil pesquisadores. E, contrariamente ao que as pessoas pensam, eles não estão restritos à área acadêmica. A maioria deles, de fato, estão nas empresas, atuando como pesquisadores e fazendo essa inovação da qual você está falando. É claro que a FAPESP tem também um peso muito grande, adicional a esse, no fato de que praticamente, eu diria, todas as universidades públicas brasileiras têm ex-bolsistas da FAPESP. Mas este programa de formação de recursos humanos, que é ainda muito forte, eu acho que é uma das coisas que dá vitalidade ao sistema de ciência e tecnologia paulista. Agora,
Na fim da década de 90, início dos anos 2000, a FAPESP modificou muito sua forma de apoio, suas estratégias de apoio à ciência e tecnologia. Então, além dos projetos individuais originados pelos cientistas, começaram a surgir programas induzidos, como, por exemplo, o programa Genoma da Xylella, o Genoma do Câncer, e também programas muito voltados para o apoio à inovação, como o PIP, o PIT e assim por diante. Estes programas representados por apoio direto à inovação, hoje, absorvem cerca de 10% dos recursos da FAPESP. Mas, por exemplo, neste período todo, a FAPESP apoiou mais de 1.200 pequenas empresas de base tecnológica, muitas delas startups. Aqui, nesse tópico, estão também incluídos os recursos que vão para um novo formato de apoio à pesquisa e inovação, que são chamados os centros de pesquisa em engenharia ou aplicados. Por exemplo, a FAPESP faz um acordo com uma grande empresa como a Shell, e aí FAPESP e Shell colocam recursos num centro da USP, onde se faz pesquisa sobre gás. Recentemente, por exemplo, nós aprovamos um centro de inteligência artificial, em parceria com a IBM. Novamente, FAPESP e IBM colocam recursos num centro dentro da USP, que faz pesquisa básica e aplicada. Estuda os fundamentos do aprendizado de máquina, lógica, baseada em regras, deep learning, processamento de linguagem natural, tal. E isso daí tem aplicações práticas muito amplas na medicina, na economia, planejamento de cidades, logística. Por aí. Uma coisa que toma corpo atualmente na FAPESP, novamente voltado para este aspecto que nós estamos discutindo, é aquilo que se costuma chamar de pesquisa orientada à missão. Quer dizer, é um caminho para você organizar a pesquisa, novamente, básica ou aplicada, mas que tenha uma finalidade definida e que permite, então, facilita o desenvolvimento econômico e sustentável. Nós, por exemplo, estamos apoiando agora, dentro do programa chamado Ciência para o Desenvolvimento, 12 projetos de parceria entre institutos de pesquisa, universidades, empresas e órgãos do governo, secretarias de Estado, etc. E de que tema que eles tratam? Inovação para vigilância em saúde, genômica para citros, café, cana-de-açúcar, gerenciamento de cidades, segurança, cultivo de pescado, terapia celular, imunobiológicos, ou seja, vacinas, soros, anticorpos. Certo? Então, é dessa forma que a FAPESP, neste momento, atua nesta sua preocupação, que é uma preocupação que todos os cidadãos paulistas têm, de como que você transforma conhecimento, ciência, em desenvolvimento. Agora, é claro que isso não ocorre sem um forte componente de ciência básica, que a FAPESP apoia, e que já é bem forte no estado de São Paulo, e que ocorre em outros países. Quem conhece sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma agência chamada DARPA, antigamente ARPA, que desenvolve ciência básica, mas com aplicações tecnológicas. Foi lá que surgiu, por exemplo, a internet. E o governo britânico, neste momento, está disposto a criar uma agência exatamente igual, chamada Research Agents for Advanced Research Projects, no mesmo modelo, e que vai complementar a agência que eles já têm, que é a UK IR, tá certo? Mas aqui voltada para o desenvolvimento básico, mas com foco, quer dizer, com programas nacionais.
E, portanto, nesse aspecto, eu complementaria dizendo o seguinte, que o impacto que a FAPESP faz nesta modalidade de apoio, ele sempre vai depender muito de um diálogo com o mundo empresarial, com o governo. Parte dessa intermediação hoje é feita com bastante proximidade pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e outros setores do governo. Agora, isto porque nós precisamos procurar, a meu ver, algumas oportunidades especiais, identificar gargalos do desenvolvimento, tá certo? E áreas nas quais nós temos clara liderança, para darmos vantagem competitiva ao Estado. E eu já sugeri à nossa secretária, que aparentemente concorda, que uma maneira de fazermos isso seria termos um fórum regular entre esses atores. Empresas, governo, universidades, institutos, FAPESP, e com isso substituir essas discussões que nós temos, que são fragmentárias, episódicas, etc. Zago, você tocou num ponto chave. Eu vou te pedir também uma breve interrupção, porque você me deu o gancho perfeito para eu voltar para a Patrícia, para discutir justamente essa questão, essa ideia, digamos, você haver, digamos, um conselho, desse o nome que se queira, mas uma instância de coordenação de atores públicos e privados, governamentais e não governamentais, para o planejamento de longo prazo, baseado, digamos, numa análise de ameaças e oportunidades, né? E aí eu te perguntaria, como é que você vê esse arranjo institucional, quais são as dificuldades para implementá-lo, se há iniciativas nessa direção, e de maneira mais precisa, na sua visão, quer dizer, quais são as áreas em que São Paulo precisa consolidar uma liderança do ponto de vista da inovação tecnológica e quais são as ameaças? Digamos, uma das ameaças, nós precisamos aqui de um controle genômico mais acurado para sequenciamento de vírus, porque a pandemia veio, ela em algum momento irá embora, mas outra em algum momento voltará a nos atormentar. Qual é a sua visão sobre essa questão do planejamento estratégico da área de CIT aqui no Estado? Eu acho que a parte do conselho, tenho conversado com o professor Zago, nós temos alguns fóruns e nós precisamos ter menos conselhos mais robustos, mais integrados. Quando nós assumimos a pasta, nós tínhamos, por exemplo, um conselho para cada parque tecnológico, para cada núcleo de inovação. Nós temos hoje 30 NITs. Então, tinha 30 conselhos só dos núcleos de inovação, mais 22 conselhos dos parques tecnológicos. Quem tem 52 conselhos, assim, acaba não tendo nenhum. Então, nós fizemos uma integração desses conselhos. Já foi um passo muito importante para exatamente fazer essa priorização estratégica nesse modelo mission-oriented que o nosso professor Zago descreveu para pesquisa aplicada. Então, um passo importante, um outro fórum que nós temos é o CONCIT, que nós estamos estabelecendo agora, né, e precisamos que ele se fortaleça com esse modelo público-privado. Também revisamos a participação do Conselho do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, tem um Conselho de Administração e um Conselho Orientador, em ambos os casos estimulando esse olhar público e privado. O professor Zago trouxe um exemplo bem concreto, que eu acho que, para além dos conselhos, nós precisamos ter projetos que estimulem a pesquisa aplicada e esse modelo baseado em missões e impacto. O Ciência para Desenvolvimento, eu acho que é um grande exemplo disso. Nós alocamos, através de investimento da FAPESP, mas com uma coordenação muito grande com o governo do Estado, 86 milhões de reais para prioridades de serviços públicos que precisam ser melhorados. Então, houve um edital, antes dele, um núcleo fez um trabalho de levantamento estratégico dos principais desafios de gestão pública. Com base neles, a FAPESP elaborou um edital e nesse edital estimulou um modelo de projeto com parceria público-privada, então tem que ter um órgão do governo, um instituto, uma empresa envolvidos para participar do edital e já alinhados com essas prioridades. Eu lembro que numa das primeiras reuniões de planejamento estratégico que nós fizemos, o professor Zago até falou, eu não lembro desse tipo de reunião ter acontecido antes, o governo compartilhando, né, as suas prioridades estratégicas com a FAPESP, para a FAPESP voltar com uma proposta de projetos. Então, esse trabalho de planejamento da ciência,
A ciência está a serviço da população e é papel do governo atender as necessidades da população. Essa ponte precisa ser melhor feita de uma forma constante e também o engajamento privado, ele também tem que ser constante, porque a pesquisa básica, ela precisa evoluir para a pesquisa aplicada. Eu acho que esse foi o salto maior que a FAPESP deu nos últimos anos, de estimular editais de pesquisa aplicada. Cada um dos exemplos que foram citados, o PIP também com esse modelo de estimular startups para participação. Então, é realmente bastante importante a gente continuar nessa linha. Nosso próximo passo agora é chamar a próxima reunião do CONCIT, termos o próximo edital aqui em parceria, a evolução do Ciência para o Desenvolvimento junto com a FAPESP, e estamos fazendo trabalhos semelhantes no âmbito nacional também. Pelas prioridades, eu acho que o controle genômico, sem dúvida, é uma delas. De uma forma mais ampla, a aplicação de novas tecnologias, como a internet das coisas, para combate de desigualdades, deveria ser uma grande prioridade dos países mais desiguais do mundo, e dentro disso, a aplicação da tecnologia na saúde, na educação, que são as áreas hoje que são fonte das maiores desigualdades de acesso a serviços e depois de oportunidades para a população como um todo. A minha área, até antes de vir para o governo, eu era presidente de uma empresa de tecnologia na área de saúde, então há inúmeras possibilidades, esse exemplo do controle genômico é uma delas, mas no caso do Brasil, quando nós fizemos, eu tive a oportunidade de coordenar o Plano Nacional de Internet das Coisas, há alguns anos atrás, e para o Brasil, a área com maior impacto de aplicação prática de internet das coisas é a saúde. Exatamente por esse contexto de desigualdade que nós temos, junto com esse envelhecimento acelerado da população. Eu costumo dizer que o Brasil envelheceu antes de prosperar e nós temos hoje 3 sistemas em um. Um que morre tanto quanto países muito pobres no mundo, outro que infelizmente mata como países em guerra civil, como a Síria, por causa do nosso cenário de violência endêmica, e agora a gente também aprendeu a envelhecer e morrer como países desenvolvidos como a Suécia. Então, esses 3 desafios juntos trazem aí uma gestão urgente de responsabilidades e, sem dúvida, a pesquisa aplicada com novas tecnologias na área da saúde é a única forma de nós seguirmos dando os próximos passos de expandir o acesso ao sistema com a qualidade necessária e com o custo acessível. Patrícia, Nina, eu vou te pedir um minutinho, eu queria aproveitar a Patrícia aqui para pedir, aí é o leigo que fica muito curioso, quer dizer, de que maneira a internet das coisas pode ajudar no combate à desigualdade? É via melhoria do serviço público? Qual é o mecanismo? Qual é o instrumento, Patrícia? Dá um exemplo concreto aqui para quem é leigo. Eu até, inclusive, publiquei um livro sobre isso que chama Revolução Digital na Saúde, em parceria com o professor Cláudio Lotenberg, o professor Sidney Fagner, exatamente para trazer os casos de uso de uma forma bem concreta. E a gente pode pegar um exemplo de uma tecnologia simples, que é a telemedicina. A telemedicina tinha um desafio enorme de regulação. Para um leigo, é fácil a gente imaginar. Qualquer um de nós que tem acesso a serviços de saúde privado, tem acesso ao seu médico pelo WhatsApp. Eu tenho 2 filhas pequenas, gêmeas de 6 anos e uma enteada de 3. Quando elas passam mal, eu consigo fazer um WhatsApp, ali, uma videoconferência com o médico, para ele me dizer, vai para o pronto-socorro, não vai, o que acontece. A maior parte da população não tem acesso a isso. É uma tecnologia de baixíssimo custo, houve um imbróglio de muitos anos regulatório, e agora com a pandemia houve uma regulamentação emergencial, ainda bem, mas que precisa ficar como um legado positivo dessa pandemia. O acesso à telemedicina em escala é um direito da população. Obviamente, nós temos que, em que pese os desafios de controle de qualidade, que nós temos em qualquer tipo de serviço, é uma forma muito rápida de desafogar, de melhorar a porta de entrada e dar esse direito à dignidade para a população como um todo. Um outro exemplo é o que é praticado, por exemplo, na Índia. Isso já tem, além de internet das coisas, a gente precisa do 5G, que é rede de conexão de baixa latência. São aquelas cirurgias complexas que eles fazem na Open Heart, em grande escala, onde você cria um centro muito especializado
de médicos de altíssimo conhecimento para realizar à distância cirurgias de alta complexidade. Nós temos hoje instrumentos e robôs para fazer com que isso aconteça, que permite um apoio de um especialista em áreas remotas, como, por exemplo, em regiões na Amazônia, mas para isso a conectividade é um desafio, juntamente com a tecnologia de internet das coisas, e que, novamente, se bem aplicada, pode apoiar nessa expansão da atenção secundária e terciária com a especialidade adequada e custos acessíveis para a população. Maravilha. Nina, agora com você. O tema da gestão e da governança. Vou ser provocativo aqui. Você cantou em verso e prosa o desempenho da universidade nesses 30 anos, mais um pouco, de autonomia. Mas a sociedade percebe que tem problemas, né? A percepção de que, digamos, existe um certo inchaço da universidade na sua parte, digamos, administrativa. A eficiência da universidade, do ponto de vista, digamos, gerencial, às vezes deixa a desejar, e houve episódios, do ponto de vista de governança, não quero aqui particularizar, em que más gestões de alguns reitores colocaram a universidade numa situação que não foi pré-falimentar, porque havia recursos garantidos do Estado, mas houve momentos em que o Estado foi pressionado a entregar mais recursos ainda em função de uma gestão temerária da universidade, sem que a sociedade, que afinal de contas é pagadora de impostos, sequer tivesse tomado conhecimento de que esta situação de descalabro financeiro estava se formando. Como é que é possível melhorar a governança da universidade sem afetar a autonomia universitária, mas também sem se tornar refém dos interesses corporativos? Nós temos aí uma questão que é central. Veja tudo o que foi apresentado pela secretária, pelo professor Zago. Veja a complexidade, nós estamos falando disso, dessa atividade de ciência e tecnologia e tudo o que é feito e exigido para que ela se desenvolva. Pessoal especializado, recursos, laboratórios, passar da pesquisa básica para a pesquisa aplicada. Nós estamos falando de ambientes altamente complexos e sofisticados. Agora, vamos pensar como é que se dá a governança da universidade, baseada ainda nos modelos medievais. O que eu estou falando de modelo medieval? É um modelo de governança tradicional pelo corpo docente. E esse corpo docente de pesquisadores, que é altamente especializado na ciência básica, na ciência aplicada, etc., nem sempre é especialista em administração. Então, isso tem um impacto. O fato de ser um excelente pesquisador e um excelente professor não significa necessariamente que seja um excelente administrador. Então, primeira coisa, será que esse modelo de governança exclusivamente pelo corpo docente ainda é adequado? Em instituições tão complexas como as universidades de pesquisa de classe internacional, como são as 3 universidades estaduais paulistas? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos terminar com o amadorismo. Gerir esse volume de recursos e essas instituições requer treinamento de pessoal técnico e da governança. Então, esse é um assunto que é extremamente delicado, é um tema que mexe com as entranhas da universidade, mas que deve ser discutido, porque cada vez mais nós vamos atuar em ambientes mais complexos, desafiadores e pressionados pela sociedade. Quer dizer, não por acaso a Agenda 2030 da ONU se tornou uma pauta para as instituições, que têm trabalhado, inclusive os rankings internacionais têm trabalhado medindo as atividades das universidades a partir da Agenda 2030, de forma a construir uma métrica comum
de atendimento das demandas sociais. E como você bem disse no início, não é uma demanda, mas são demandas nas mais diversas áreas, né? Então, essa questão de repensar as instâncias decisórias, de pensar em profissionalizar a gestão com criação de boards, conselhos, enfim, são os mais diversos modelos que podem ser pensados. Se nós formos capazes de construir um modelo de autonomia que é excepcional no Estado de São Paulo, quando comparado com os demais modelos de autonomia do país, por que nós não vamos ser capazes de construir um modelo de governança que dê conta desse problema? Com relação à questão do corporativismo que você mencionou, eu não diria só que o problema é corporativismo, que em matéria de proteção dos próprios pares, ou seja, dificuldade em aceitar avaliações externas, dificuldade em pensar novos modelos, mas eu diria que há outros problemas além desse. Eu já mencionei o amadorismo, mas há também um outro problema nas nossas universidades públicas estaduais, que é essa visão altamente pública dessas instituições, sem abrir maior espaço para que a iniciativa privada participe também de iniciativas com as universidades, né? Um dos professores da minha faculdade chama isso de público-purismo. Quer dizer, é excessivo. O bloqueio do financiamento privado também tem que ser repensado, além dessas outras questões que eu mencionei, né? E você falou de épocas em que a autonomia foi exercida com uma certa irresponsabilidade, mas eu repito, isso é pontual, porque diante desse avanço que o Estado de São Paulo teve com o seu sistema de ciência e tecnologia, particularmente na atuação das universidades, em grande parte financiadas pela FAPESP, e nós estamos falando de recursos que vêm do mesmo mantenedor, nós estamos falando de recursos que são pagos pela sociedade paulista, por meio dos impostos que tanto a FAPESP quanto as universidades públicas, como a FATEC, como as FATECs, são financiadas, a Univesp é financiada. Então, nós temos que repensar, o assunto é delicado quando se fala em governança e repensar esses modelos, mas é necessário enfrentar isso. Porque, no fim das contas, o que nós queremos, né? Formar cada vez mais e melhores alunos, pesquisar mais e melhor, e devolver tudo isso em termos de desenvolvimento e de bem-estar para a sociedade, que financia tudo isso, né? Mas eu considero que comunicação com a sociedade, de todos esses aspectos, e repensar as formas de governança são fundamentais. Falando nessa questão, digamos, da parceria, digamos, de um entrosamento entre entre universidade, pesquisa e empresas, Zago, já lhe chamando a atenção para o fato que o seu microfone está fechado. Por que este volume de recursos não é maior? Por que 10% do orçamento e não mais? Há um problema na demanda? Quer dizer, não há demanda suficiente por esses recursos? Há um problema, digamos, de fragilidade ou falta de percepção das empresas, sobretudo de pequenas e médias empresas, sobre a importância de investir em inovação? Como aumentar esse volume de recursos, ao menos percentualmente, no orçamento da FAPESP? O dito em português mais simples, onde é que a roda pega? Bom, eu diria que o primeiro ponto que a roda pega eu já apontei antes, é que nós precisamos ter um diálogo melhor para escolhermos melhor onde colocar os recursos. Existe uma grande diferença entre você aplicar recursos na ciência básica, em que você deixa ao pesquisador propor problemas que são relevantes do ponto de vista científico e cuja solução tem peso, às vezes imediato, às vezes daqui a 20, 30, 50 anos, tá certo? É completamente diferente de você colocar recursos onde você espera resultados imediatos. E aqui não adianta ficar uma coisa em aberto. Por isso que a participação da secretaria, por isso que a participação de órgãos de governo e dos próprios empresários é fundamental
para, como eu disse, identificar onde nós podemos ter mais impacto, onde, se nós colocarmos recursos, nós criamos uma vantagem competitiva para o Estado. Agora, também nós não podemos esquecer o seguinte, 100% é uma coisa fixa, não dá para gastar 101%. Então, quando você aumenta a percentual de uma coisa, você reduz a de outra. Então, é sempre necessário buscar esse equilíbrio. Eu já disse que um elemento importante é a formação de recursos humanos. Disso a FAPESP não pode se descuidar, porque todo o nosso futuro, seja da ciência básica, seja da ciência acadêmica, seja da inovação, está aqui. Então, isso é fundamental. A necessidade de incentivar a ciência básica, eu chamei a atenção. Mesmo governos que têm fortes aplicações na inovação, como o governo americano e britânico, estão preocupados porque é ali que é a máquina de criar ideias. Então, nós não podemos descuidar disso daí. Agora, nós não temos dificuldade em ampliar um pouco esse volume, desde que esses outros parâmetros sejam resolvidos. Isto é um pouco de orientar melhor esta aplicação. Mas se você me permitisse, você ia falar alguma coisa? Eu vou te interromper indelicadamente, porque eu sei que a secretária precisa sair. Eu queria dar a oportunidade dela fazer a última intervenção dela aqui para a gente. Sem perguntas, secretária, a palavra é sua para fazer a intervenção que queira fazer. Depois eu volto. A gente tem um chorinho aqui de mais 10 minutos. Eu só quero falar um ponto do que ficou. Tá bom, não, a gente volta, mas eu queria dar a oportunidade... Sim, claro, certamente. É sempre um prazer ouvi-la. Dar o recado final dela. Patrícia. Não, meu recado, acho que é só agradecer novamente a mobilização. Acho que esse é um debate que precisa continuar. Nós sempre temos espaço para melhorar a gestão. Ouvi alguns comentários aqui sobre a integração do ecossistema de ensino superior estadual. Não somente o público, mas também o privado. A gente precisa ter uma maior integração, por exemplo, as ETECs e FATECs, os jovens que cursam o ensino técnico, terem algum tipo de caminho já pré-definido para estimular a participação no processo de vestibular, como nós temos. Acho que existe uma série de possibilidades de integração. Nós estamos trabalhando inicialmente no mapeamento. Acho que também há uma discussão que precisa ser colocada ali com dados e fatos com relação a quanto custa o estudante no ensino superior em cada perfil de universidade, qual que é o retorno que ele dá para a sociedade. As nossas universidades estaduais, elas têm tido um retorno na formação de líderes, de empresas, de unicórnios, realmente bastante impressionante. A Unicamp publicou recentemente um estudo falando exatamente sobre isso. Eu recebi do reitor Marcelo exatamente uma estimativa que mostra que a Unicamp sozinha movimentou em 2019 quase 14 bilhões de reais, equivalente a 21% do PIB de Campinas, e que mostra também a quantidade de unicórnios, de empresas filhas que saíram da Unicamp. Isso é um exemplo concreto. A gente tem estudos parecidos da USP, da Unesp. Eu fecho aonde eu comecei aqui, nesse passo da democratização, a gente pensar também de uma forma de integração completa do sistema, não somente com os mesmos cursos existentes, mas fazer um mapa de empregabilidade por setor, é o que nós estamos fazendo agora, a possibilidade de avanço de um modelo mais enxuto como o da Univesp, que traz o que existe de melhor de cada uma das universidades e das ETECs e FATECs também, para que esse sistema integrado não seja pesado demais, ele seja ágil, flexível, de acordo com a necessidade da população. E meu pleito inicial é que as universidades retomem esse espaço, esse papel de serem espaços democráticos. O Brasil está partido, nós precisamos estabelecer pontes, nós precisamos desse espaço seguro para debater diferenças, mas ao mesmo tempo defender a ciência e mostrar que o negacionismo só está fazendo com que muitas vidas sejam ceifadas e que nós precisamos, nesse momento, de uma mobilização em prol das vidas contra o negacionismo, e a ciência tem um espaço que é de direito, mas também de dever de mobilizar a população nesse sentido.
Muito obrigada. Em meu nome, em nome do governador João Dória, do governo de São Paulo, eu sigo à disposição para que a gente continue trabalhando juntos nessa jornada. Temos muito trabalho pela frente. Patrícia, olha, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Eu só não te aplaudo aqui de pé, porque aí eu sairia da câmera, seria um vexame, mas eu fiquei muito contente com a tua participação e te ouvir. Força aí! Vamos continuar firmes, Sérgio. Hoje não está um dia fácil, não. Hoje Não, é aquele dia imagino que não. a noite em claro, pensando assim, como é que a gente ajuda quem quer ser ajudado, mas mais importante, como é que a gente ajuda quem não quer ser ajudado? Né? Então, é um momento muito sui generis que a gente está vivendo como sociedade, mas o papel do gestor público é esse, né? Tem que ajudar todo mundo sem distinção, né? Reforço o meu pedido para vocês, para além de mobilizar a ciência, passar a mensagem para as suas famílias, para que todos se protejam, que a gente está no momento mais crítico da pandemia. Eu sei que está difícil de acreditar, está todo mundo cansado, mas fiquem seguros em casa, que nós vamos ter semanas desafiadoras pela frente. Muito obrigada. Bem, então agradecendo mais uma vez a Patrícia aqui, vamos retornar para o Zago. Nina, eu queria também te fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta, me chegou do Paulo Sotero, veio de longe, veio de Washington a pergunta, que é, digamos, é seguro esse sistema em que os recursos são fixados por decreto, ou, digamos, esse é um sistema que está sempre sob a ameaça das conjunturas? Há um entendimento amplo sobre a importância disso na Assembleia Legislativa, entre os políticos, na sociedade, ou correremos riscos no futuro com relação a esse fluxo de recursos? Mas antes disso, eu queria voltar a palavra ao Zago, que estava fazendo uso dela quando eu o interrompi abruptamente. Eu tenho a impressão que, sobre o tema, eu, de certa forma, cobri, poderíamos conversar uma semana sobre isso, mas a questão da FAPESP. Eu só queria encerrar, Sérgio, fazendo duas pequenas intervenções. Você sabe que eu também fui reitor da USP. Então, eu quero fazer referência a esta questão da gestão das universidades. E de uma maneira muito, muito firme, dizer que sim, as universidades, e particularmente a USP, que esteve no pior daquela crise, mostrou que a universidade sozinha, sem intervenção externa, é capaz de resolver os seus problemas. Portanto, como disse a Nina, aquilo foi uma exceção. Veja, quando começou o meu mandato, o ano de 2014, a Universidade de São Paulo gastou com recursos humanos 106% do seu orçamento. Somando o restante, ela chegou a 126% no PIB. Em 2000, a Universidade de São Paulo gastou 85% do seu orçamento com pessoal. Ela corrigiu completamente o desvio. Ela está naquilo que é o ideal. No mês de janeiro, gastou 80% com pessoal. Isto é, ela conseguiu... deste ano, Zago, desculpa te interromper. Para ficar claro, você comparou, só para repetir, porque não ficou claro para mim. Comparei o ano de 2014 com o ano de 2020. 2020, perfeito. Tá? E agora janeiro de 2021. Você vai dizer, bom, demorou. Nem tanto. Porque quando as reformas necessárias para chegar a este equilíbrio foram discutidos, aqueles que se opunham diziam, vai demorar 20 anos para retornar. Não. Em 3, 4 anos, a universidade conseguiu voltar ao reequilíbrio. O que o Conselho Universitário aprovou medidas de contenção, medidas de equilíbrio, mostrando que, sim, a universidade é capaz de fazer autogestão. É balela essa história que nós não conseguimos. A universidade só corre um risco, muitas vezes, com a sua democracia interna. É quando uma agenda política partidária se torna muito relevante na gestão e na administração da universidade. Uhum. Um outro exemplo, para terminarmos, da universidade. Naquele ano de 2014,
a percentagem de estudantes da escola pública que entraram na USP foi 32%. Este era o número que vinha oscilando, de 27% a 32% por muitos anos, e não mudava. Em 2017, o Conselho Universitário fez uma resolução que está sendo aplicada progressivamente. Em 2020, são 48% dos estudantes que entraram na universidade vieram da escola pública. Isto é, ela fez o seu trabalho. Tá? Bom, finalmente, e para encerrar, eu queria dizer o seguinte: sim, eu acho que todos nós, independente da área em que atuamos, temos que defender a ciência. Porque esta pandemia demonstrou que só a ciência resolve. Se você for ver, não existiam soluções prontas. Foi preciso criar novas soluções. A universidade, a sociedade teve que se reinventar. E onde que ela foi buscar as pessoas para fazerem isso? Foi buscar, como já disseram aqui, exatamente nas universidades ou nos institutos de pesquisa ou naqueles que estavam próximos da ciência. Foram eles que criaram o caminho para resolvermos. Tá certo? E por isso nós temos sim que atuar desta forma e temos que, por exemplo, nos opor a essa desestruturação que nesse momento ocorre. Temos que apoiar aquilo que está, por exemplo, na carta do Conselho de Secretários de Estado da Saúde, tá certo? Quer dizer, quando o governo central não resolve, nós temos que, de certa forma, assumir o poder e a solução. Obrigado. Eu que agradeço e assino embaixo. Zago. Nina, a última palavra é sua. É de volta àquela pergunta que eu te fiz, né? Digamos, esse é um modelo que está consolidado ou ele sofre riscos? Se você quiser sonhar um pouquinho, ele é um modelo exportável para o plano nacional? Tudo depende de vontade política. O modelo das universidades está calcado num decreto que persiste desde 89, com alteração no percentual dos tributos que, basicamente, o ICMS, que financia as universidades. O modelo da FAPESP está previsto na Constituição. Na Constituição. E nem por isso, nós sabemos tudo o que ocorreu no final do ano passado, não há tentativas de se modificar esse modelo. Eu diria, bom, em primeiro lugar, autonomia não é privilégio. Nós estamos vendo aqui, em função da ciência, em função do que é feito nas universidades, que a autonomia existe, como bem frisou o professor Zago, foi tudo resolvido internamente no caso da USP. Você quer um exemplo melhor de que uso consciente da autonomia? Quer dizer, a definição de linhas de pesquisa, a contratação de pesquisadores, o emprego do recurso, etc., tudo isso é resultado da autonomia. A autonomia é necessária para as atividades das universidades porque permite justamente essa autogestão da qual elas são capazes. Há espaço para melhoria? Sem dúvida que há. Mas elas são capazes. E não vão deixar de procurar esse aprimoramento, né? Agora, em relação à autonomia, há os céticos. Eu diria os céticos, os defensores, e tem os que odeiam a autonomia. Entre os céticos, eu diria que estão, por exemplo, as universidades federais, porque para elas a autonomia não significa nada. A previsão constitucional não resultou num ganho qualitativo expressivo. Então, eles são céticos. Aqueles que não gostam da autonomia universitária, em geral, são os secretários de planejamento e os secretários da Fazenda. Eles não compreendem que recursos públicos que vêm do recolhimento de tributos possam ser administrados fora dos parâmetros que eles próprios estabelecem. E é isso que a autonomia financeira garante. Isso é clássico. Eu tive, enfim, muitos anos na assessoria de diversos governadores do Estado, fui secretária adjunta de ensino superior, e isso é clássico. O secretário da Fazenda e do Planejamento não gosta de autonomia, não gosta que os recursos sejam administrados fora daquele padrão. E, finalmente, há os defensores da autonomia, entre os quais eu me incluo, tenho certeza que o professor Zago também se inclui claramente entre esses defensores, pelas razões todas que nós expusemos aqui.
Agora, o modelo corre risco. Se você pensar que é um modelo calcado num decreto, e eu acredito que você saiba porque é um decreto, isso foi no governo Quércia, no auge de uma greve universitária por melhoria de salários, o pessoal das universidades em volta do Palácio dos Bandeirantes e o governador decidiu, olha, quer saber de uma coisa? Os reitores que se virem, eu não quero saber de ter que resolver esse problema aqui, virem-se. Havia previsão constitucional e foi feito o decreto e depois criado o CRUESP e ali se debate, se discute, se implementa a política salarial das universidades. Mas esse decreto, como é que ele é executado? Por via de uma previsão anual na lei orçamentária. Cada vez que vai se debater a lei orçamentária, a questão volta. Então, é um modelo que depende de vontade política. Pode ser exportado? Claro, desde que haja vontade política. Nós sabemos que no governo federal isso não existe. E no exterior, nas universidades públicas, como é o caso da França, como é o caso da Itália, mesmo em Portugal, a busca por recursos privados é muito grande também. Não é só, como no nosso caso, que a manutenção é feita exclusivamente. Desde cobrança de propinas, como dizem os portugueses, que são as mensalidades, e não outra coisa, né? Como no caso francês atualmente, os reitores têm que ir atrás de financiamento privado o tempo todo, sob pena do Ministério da Educação não fazer o repasse. É uma espécie de contrato de gestão. Nenhum financiamento tem sido feito como aqui, exclusivamente público, né? Ou majoritariamente, né? Quase que 100% de orçamento público. Mas tudo depende, como eu disse, de vontade política. E eu acho que o governo do Estado de São Paulo, desde os anos 80, vem reconhecendo a importância dessas instituições com a sua manutenção, o que não significa que isso impeça ataques, como foi o caso da CPI que foi aberta na Assembleia Legislativa e diversas outras iniciativas aí, que estão sempre... É um desafio permanente. Agora, autonomia não é privilégio, autonomia é responsabilidade. Gerir tudo isso não é fácil, que o diga o professor Zago, que foi reitor numa fase extremamente difícil. Nina, olha, muito obrigado. Zago, muito obrigado. Gostei muito da conversa. Evidentemente que não esgotamos nem de longe o assunto. A Nina acabou de abrir uma porta aqui atrás da qual tem uma avenida, que é a questão, digamos, ok, eu faço aporte público, você tem que buscar, se você for buscar no mercado privado, a outra parte do recurso. Isso dá toda uma outra discussão, mas, enfim, nós não vamos parar. Vamos continuar a conversar sobre esse assunto, porque ele é da maior relevância. Quem não sabia disso, eu espero que tenha acordado agora que esse vírus nos atormenta e a Universidade e a ciência mostram que sem elas a humanidade fica num beco escuro sem saída. E o nosso papel aqui é iluminar essa discussão e vocês nos ajudaram muito aqui nessa tarde e noite. Espero que todos se cuidem, todos os que ouviram, os que estiveram aqui, professor Zago, minha querida Nina, e vamos em frente. Sobreviveremos, venceremos juntos. Boa noite a todos, prazer em vê-los, todos com saúde. É isso mesmo. Boa noite. Boa noite, Zago. Grande abraço. Obrigado.